O encontro de grandes clássicos do teatro contemporâneo com a atuação plena de um grande ator só pode resultar em uma bela obra de arte. É assim a trilogia Pirandello, na qual o ator Cacá Carvalho assume os textos do dramaturgo italiano que renovou o teatro mundial. Composta por 3 espetáculos, a trilogia Pirandello chegou a Bauru através do circuito Sesc de Teatro. E é este trabalho que a gente conhece no Artefato de hoje. Eu quero que seja feito aquilo que eu quero. Porque aquilo que eu quero é aquilo que eu quero. Olá, começa agora mais um Artefato e hoje nós vamos conhecer o projeto Trilogia Pirandello e também um pouco sobre a obra deste dramaturgo que foi tão importante para a história do teatro. Para este bate-papo, nós recebemos aqui no nosso estúdio o ator Cacá Carvalho. Cacá, muito obrigado pela sua presença aqui, é uma honra recebê-lo aqui no Artefato com a gente. Muito obrigado a você que está me dando essa oportunidade de falar e dizer coisa. Queremos que você fale bastante. Tá bom. A trilogia Pirandello é composta por 3 espetáculos do dramaturgo, poeta e romancista italiano Luigi Pirandello, que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1934. Formam o projeto as peças O Homem com a Flor na Boca, A Poltrona Escura e Um Nenhum Cem Mil. Em comum, todas elas levam o espectador a mergulhar na alma humana e nos questionamentos do homem contemporâneo. Mas antes de a gente bater um papo sobre o projeto Trilogia Pirandello, a gente vai conhecer um pouco mais sobre o Cacá Carvalho. Quando eu comecei, era uma época em que se acreditava que com as ações de rua, de movimento estudantil, se poderia mudar o mundo. Então, naquela época, eu acreditava que eu podia mudar o mundo. Então, tinha um tipo de energia, tinha um tipo de vigor, tinha um tipo de fazer, tinha um tipo do que dizer, de fazer, meio 68. Hoje em dia, com o passar do tempo, mudou. Eu acho que o teatro não pode mudar o mundo, mas talvez o teatro possa me mudar. E eu, com o teatro, possa mudar talvez uma pessoa sentada possa ficar por um tempo com alguma coisa que eu tenha feito, dito, e fazer com que outros atores percebam que o teatro não é um lugar para se viver, o teatro é um lugar para se morrer. Cacá, para a gente começar esse bate-papo, você já há bastante tempo se dedica ao trabalho do Pirandello. E o Pirandello ele é um dramaturgo que, apesar dessa importância toda, ele é pouco conhecido no Brasil até. Então, eu queria até que você apresentasse para a gente quem que é o Pirandello. Luigi Pirandello nasceu numa região da Itália chamada Caos. Um homem que nasceu no caos. Ok? Nossa, já é marcante a partir daí. Já é marcante a partir daí. Ele começa seus estudos e em um dos contos que ele escreveu, ele diz o horizonte ficou muito perto do meu nariz. Então eu precisei sair. Então ele não cabia mais no caos. Então ele saiu e foi embora estudar fora. E ele começa a escrever. As primeiras escritas eram ligadas à origem. Mas o trabalho dramatúrgico com o teatro, da dramaturgia escrita para o teatro, começou a aparecer, ele começou a escrever para teatro. Então, ele utilizava dos contos, das novelas já escritas. Sim. Ele ia somando de uma e de outra e ia desenvolvendo esses argumentos que iam virando esses textos teatrais. Com o passar do tempo, ele casou-se com uma mulher muito rica e conceituada que casou com o escritor Luigi Pirandello. Luigi. Lu. E quando ela casou, ele já tendo uma obra vasta e sendo conhecido,
ela queria em casa Lu, não o Luigi Pirandello, que vivia com ela. Sim. E isso começou a causar um tumulto na vida. Os confusão filhos nele nasceram com ele, e quem é essa mulher que agora não me vê mais como ela me conheceu, ela quer que eu seja um Luigi, que eu sou o Pirandello também, o homem de casa e o homem da rua. E isso fez com que ela desenvolvesse questões mentais sérias e acabou sendo por uma grande parte da vida deles interna em hospício. Nossa. O personagem, então, feminino na obra de Pirandello passa a partir daí a ter uma importância altamente significativa. Aquela mulher que projeta que você é um que ela cria sobre você. Então ela deixa de te ver como você é e passa a te chamar por um X, que é quem ela ama. E quando você não se comporta como esse X que ela ama, ela não entende. Então ela não te vê mais, ela só vê aquilo que ela projeta. Aquela idealização que ela Aquela fez em você. idealização e tal. Então essa figura é uma figura central, não porque a mulher seja um problema, é porque é da natureza humana não enxergar, somente ver. Sim. Então ele coloca claramente que o ser humano precisa enxergar o outro e não ver aquilo que quer, ou ouvir aquilo que quer. Sim. E como que você se enxergou a partir do Pirandello? Como que fez esse casamento entre você e Pirandello? Quando começou há muito tempo atrás, ele era para mim um estranho, que como alguém que é apresentado a outro assim, fala, oi, tudo bem? E eu, sabe, o que eu sabia dele era de ser personagens à procura de um autor, essa coisa assim, quase chavão. Sim. De alguém. Senso comum. As pessoas me conhecem por Jamanta, não me conhecem lá dentro. Eu conhecia o Pirandello do seus personagens, da procura de um autor, o cara assim, o cara que é maluco, faz o teatro no teatro, pô, interessante, o cara assim. Mas conforme você vai entrando, você vai descobrindo os mistérios daquele homem. Depois você começa a criar um distanciamento e dizer assim, quem é essa voz Pirandello? Quem é essa voz que fala? Quem é? E aí começou a chegar no segundo espetáculo, que é A Poltrona Escura, onde eu comecei a mergulhar mais no universo vastíssimo da obra dele, de todos os romances, de todos os contos, de todos os ensaios, de todos... Eu comecei a devorar, para descobrir, através da escritura, a verdadeira identidade dele. Sim. Então eu imaginei, quando eu fazia em... Com a data, uma desgraça. Não tem problema. Quando eu fazia uma temporada na Universidade de Roma, estava sentado na plateia, entre os espectadores, eu fazia O Homem com a Flor na Boca. Um senhor que comportava-se, era para alunos da Universidade de Roma, não só da área de filosofia ou teologia, etc., mas aberto também a público. Mas havia aquele senhor estranho que escutava ele não ouvia, ele escutava. E me seguia, meio que me perseguia. E aquilo me incomodava porque era diferente dos outros, ou estudantes, ou professores, ou público normal que ali assistia. Esse homem apresentou-se no final do espetáculo e ele chamava-se, infelizmente, Alessandro D'Amico. Alessandro D'Amico era o herdeiro de Pirandello, casado com Maria Luisa D'Amico Pirandello, neta de Luigi Pirandello, única neta viva. E ele disse, cara, eu já vi, imagina quantos, O Homem com a Flor na Boca na vida. E esse negócio é normal que você está fazendo. Você precisa ver outras coisas dele. Eu vou dar para você, para o Roberto, para o Stefano, que é o diretor, o dramaturgo, Márcio Medina estava do lado, algumas novelas raras que ele considerava as divertidas, cruéis, poéticas e patéticas. E são 10. Escolha 3. São suas.
fiquei assim. E essas 3 que nós escolhemos resultou no espetáculo A Poltrona Escura. Vou até te interromper, Cacá, a gente precisa chamar o intervalo, mas no próximo bloco a gente começa a entrar em detalhes nos 3 espetáculos da trilogia Pirandello. Então, a gente continua daqui a pouquinho, tá bom? Tá bom. Então, o Artefato vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente começa a conhecer os 3 espetáculos que compõem a trilogia Pirandello. Então, continue com a gente. Estamos de volta com o Artefato e no programa de hoje a gente bate um papo sobre o projeto Trilogia Pirandello. Aqui no nosso estúdio eu recebo o ator Cacá Carvalho. Cacá, entrando agora nos espetáculos que compõem a Trilogia Pirandello, vamos começar a falar do primeiro, que é O Homem com a Flor na Boca. Isso, né? Sim. Exato. Esse espetáculo ele foi concebido pelo Pirandello para ser 2 personagens, mas na montagem de vocês, você interpreta um e o outro espetáculo vocês projetam na plateia. Queria que Sim. você falasse um pouquinho desse espetáculo pra gente. Sim. Ele nasce de uma novela, como eu te disse que tudo vem das novelas, Sim. e virou um ato único onde 2 personagens conversam, entre aspas, numa sala de espera de uma estação de trem à noite, onde uma pessoa perdeu o trem e a outra pessoa chega e começa a conversar com ele e notar particulares e falar. E uma pessoa que começa a falar assuntos estranhos e ele se pergunta assim, o senhor deve estar se perguntando quem sou eu, né? Sim. Quem sou eu, meu amigo? Vai saber quem sou eu. E aí ele começa a contar até que ele revela que ele tem uma flor que foi plantada na boca dele. E essa flor tem um nome muito doce, mais doce do que um caramelo. É um epitelioma. Sim. É a morte. E que ele terá pouco tempo de vida. Então, saiba cuidar da sua vida. Às vezes eu agarro pelos ombros, sacudindo e lhe digo: idiota! Idiota! Sacudindo. O que é? Queres que eu te beije assim? Ela me diz: me beija. Me beija. A dramaturgia foi feita por um trabalho de pesquisa desenvolvido em Pontevedra, onde nasceu o espetáculo, na Fondazione Pontevedra Teatro, de Roberto Batti, que é que a relação direta do teatro com o espectador aconteça. Por isso, Márcio Medina pensou um espaço onde eu transito entre os espectadores. Entre os espectadores. Sim, isso não significa que seja um espetáculo interativo, de forma nenhuma, mas é um espetáculo onde eu me discurso entre. O segundo espetáculo é A Poltrona Escura, Isso. composto por 3 novelas. Que são Os Pés na Grama, O Carrinho de Mão e O Sopro. São as 3 novelas. Isso, o Carrinho de Mão, O Sopro e Os Pés na Grama, de 3 livros diferentes. Candelora, eu nem lembro mais, enfim. A nossa ideia é fazer com que seja assim. O espetáculo. Então o espetáculo começa com a história de um filho que conta como foi perder a mãe e o que ele tinha que fazer com o pai, colocar no quartinho do fundo, mudar a casa, repintar tudo. E como é que ele agia com essa ausência, essa presença e essa coisa. E aí o pai querendo ir para casa, não se entendendo, os modos mudando e uma reflexão sobre esse que se faz com o passado, com o presente, e como que renova e tal. Então a flor está assim. O segundo é um homem, um advogado, que chega em casa muito de trabalho e faz assim, gente, quando eu cheguei na porta, estava tudo escrito, aquele lá, doutor fulano de tal, doutor fulano de tal, esse monte de coisa escrita não sou eu sou um outro. Lá na minha casa, quando eu entrava, vamos chamar de doutor, lá. E eu, estou onde? Bom, então fica mais assim aberto, engraçado, divertido, cruel, mas vai abrindo. E o terceiro, um homem não suporta mais a vida, começa a soprar e vai matando todo mundo e vira uma comédia, a flor desabrocha. Até que ele diz assim, mas que sentido tem eu acabar com tudo? Então eu vou acabar comigo. Ele descobre que ele mata as pessoas assoprando quando ele junta o indicador e o polegar, né? Exato. E ele fala assim, como assim? Então, eu tenho esse poder, se eu acabasse com tudo,
Até que ele acaba com tudo e ele se vê diante de um espelho e fala assim, bom, agora eu vou acabar comigo. E aí ele se sopra e mergulha no espelho à procura de si mesmo. É poético, patético, divertido e é muito, muito, muito difícil de fazer. Para o filho, de repente ele tornou-se um menino. Mas sabe-se, mais cedo ou mais tarde acontece quase sempre assim. Os pais tornam-se filhos dos próprios filhos crescidos. A poltrona escura, o que é uma poltrona, por exemplo, numa casa, não é? É um objeto. Mas a poltrona numa casa não é só um objeto. A poltrona numa casa é a poltrona de alguém. Ela tem um significado afetivo ali também, né? Isso é a poltrona do pai, a poltrona do avô, a poltrona de sabedoria, a poltrona da pessoa que te recrimina. Fala, senhora, isso, faça assim, olha, você vai, que dá conselho, que te orienta. Quando essa pessoa desaparece, a poltrona fica. E é como se a pessoa ficasse. Então a poltrona não é só um objeto, é um lugar numa casa. Entende? E aquela poltrona é escura, porque ela é cruel. Ela te diz que você está errado. Você entendeu? Por isso que ela é escura. Estão confiados a mim. A vida, a honra, a liberdade e os bens de inúmeras pessoas que me assediam, de manhã à noite. Cacá, tem um fato interessante envolvendo a poltrona escura, que esse espetáculo você encenou ele dentro da casa em que o Pirandello viveu uma boa parte da vida e onde ele morreu também, né? Como que foi essa experiência? Ai, botei fogo. Eu não sei falar sobre isso, porque é uma coisa tão... É difícil quando você fala de coisas que são altamente significativas para você e para a tua vida e para o teu trabalho, e você as repete demais, sabe? Porque talvez você transforme aquilo que é forte em algo folclórico, como foi o fato de... Mas eu sou de Belém. Eu saí de Belém. Eu nasci no fundo do Mato Virgem. Fiz Macunaíma, nascido no fundo do Mato Virgem. Fiz Um Homem que Virou uma Onça, com Guimarães Rosa. E de repente me vejo na Itália fazendo um prêmio Nobel de Literatura, falando em um italiano, porque o Pirandello, por ter escrito em 1900 e vamos lá, ele não fala o italiano de hoje. Então o italiano que eu falo e eu faço os espetáculos em italiano, eles são recebidos com uma língua estranha, com um corpo e uma cara que não é bem italiana, tampouco siciliana, não é? Então, isso tudo que sou eu, não é? Estar naquele lugar e o meu camarim ser a caminha dele, com o guarda-roupa, com a roupa que ele foi receber o prêmio Nobel, as fotografias, aquilo ali, provoca algo muito forte dentro de si, né? Que não é, isso não sei falar porque indescritível mesmo. É maluco, porque você fica, você não sabe nem se você é merecedor daquilo, sabe? E aí você vai fazer o espetáculo na sala onde ele trabalhou. O meu camarim era no quarto onde ele morreu. E eu trabalhava, o espetáculo era feito na biblioteca onde ele escrevia, no meio dos livros dele, usando dos livros dele, para pessoas do mais alto escalão de cultura italiano. Isso é uma coisa que eu não sei como é para um outro, mas para mim, isso não é normal. Isso é como se eu estivesse pisando num território sagrado, desconhecido, como se eu tivesse encontrado, sei lá,
Nirvana. Sim, mas a Capela Sistina, a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré em Belém do Pará, a Aparecida, não equivale. Porque aquele homem estava mexendo comigo e eu mexendo na fonte, e a fonte mexendo comigo, e eu mexendo nas coisas dele, eu botando a roupa daquilo, a mão naquela roupa, eu vendo a foto da namorada, da amante, os filhos. Eu me perguntava, eu sempre imaginei de um tamanho, eu falava, meu Deus, ele dormia nessa cama, então ele era pequeno. Não só para mim, como para o Roberto, como para o Stefano, todos nós ali, e para as pessoas que cuidam de todo o espólio do que é chamado Museu Pirandelliano de Cultura, Sim. na mesma Casa Via Bósio, número 13. Foi uma temporada Inesquecível para você. inesquecível. Não, inesquecível. Eu acho que com o tempo talvez vai nascendo momentos fantasiosos, mas ela é importantíssima, significativa como ter nascido. Sim. Sabe? Cacau, preciso chamar o nosso próximo intervalo. Então a gente vai para um rápido intervalo com o Artefato e no próximo bloco a gente continua o papo aqui com o Cacá Carvalho e conhece o terceiro espetáculo que compõe a trilogia Pirandello, o Um, Nenhum, 100 Mil. Então continue com a gente. Estamos de volta com o Artefato e hoje a gente bate um papo sobre o projeto Trilogia Pirandello. Quem está aqui comigo no estúdio é o ator Cacá Carvalho. Cacá, a gente falou até agora de dois espetáculos que compõem a Trilogia Pirandello e agora eu queria que a gente falasse um pouquinho do último, o Um, Nenhum, 100 Mil. Qual que você acha que é a mensagem que o Pirandello tentou passar com esse texto? Quando ele escreveu, ele já sabia que seria o último romance que ele escreveria. Então, e era um romance de passar a limpo ou de pegar, apagar o quadro negro. Sim. E ser lido somente por aquilo que você deduz que estava escrito. Quem era ele? É a história de um homem que um dia, uma situação prosaica, ele está em casa e a mulher fala assim, o que você está fazendo? Aí ele fala assim, estou aqui olhando dentro do meu nariz, sabe que apertando uma dorzinha. Ela fala assim, pensa. E eu achei que você estivesse finalmente descoberto que o seu nariz cai para a direita. Ele fala assim, como é que é? Oi? Certo, seu nariz cai para a direita. Como assim cai para a direita? Sim, meu filho, olha bem para ele assim, ele cai para a direita. Ele cai para a direita. E como... Aí sai pela rua e fala assim, você sabia que eu fiquei sabendo que o meu nariz cai para a direita? Eu falei assim, como você não sabia? Todo mundo sabe. Eu falei assim, como assim todo mundo sabe? Ninguém falou nunca. Eu falei assim, ué, cai para a direita. Perguntei. Espera aí. Se para os outros eu não sou aquilo que eu acreditava ser, então... Quem eu sou, né? Quem eu sou? Espera aí, então eu vou começar a questionar tudo. Então ele começa a se questionar. E acabar. E acabar. E destruir a imagem pública que os outros têm dele e que não é ele. Sim. Então ele deixa de ser para ser nenhum e talvez assim ele seja então os 100 mil que acham que ele é. Tudo em mim era errado, tudo em mim era errado, tudo, até o meu nome. Feio! Feio, mas chega a ser cruel de tão feio. Moscarda! Uma mosca! Uma mosca! Mas isso é muito interessante numa época de hoje. Nós nos escondemos atrás de nicknames, Sim. inventamos outras identidades, nos cancelamos, inventamos que somos outro. Não é? Postamos coisas para poder criar uma pessoa que talvez nós não somos. Exatamente. Então essa questão da identidade eu acho muito interessante. Que identidade que eu construí e o que você imagina que eu seja. Mas será que eu sou isso mesmo que você pensa que eu sou? Mas será que eu sou isso que eu acredito que eu sou? Salta! Volta, pai, volta aqui.
Junto com os espetáculos, você também trouxe a oficina de atores. Sim. Queria que você falasse um pouco desse projeto. Qual que é o objetivo dessa... É uma maratona de imersão esse tempo, né? É assim, objetivamente, é assim. Eu tenho 60 anos. Ponto. Comecei esse negócio, eu acho que eu tinha 15, 14, vai. E eu não tenho uma formação de ator acadêmica. De ter feito faculdade e tudo mais. Não, eu tenho tudo que eu vão deixando de impressão digital em mim. Isso tudo. Isso tudo virou uma pessoa que pensa hoje em dia não mais como somente um ator, talvez, sabe? Então, conhecer mais do outro, passar para o outro, isso é uma coisa que está me interessando muito. E eu agradeço imensamente a todas as pessoas que me viabilizam isto. A minha produção, a minha equipe, aos atores que se dão para mim, ao SESC, sem o qual eu não poderia dar um passo da esquina de onde eu estou para onde eu vou, porque quem investe nisso? Sim. Não é? Então, essa experiência toda é de ir transmitindo e ir pegando, passando, porque eu acho que essa coisa tem que circular, porque talvez quando eu for, fico eu dentro de cada ator que eu encontrei, deles e mim, e eu não sei, e constrói-se essa coisa que deverá seguir, porque tudo vai acabar um dia, mas a coisa segue. Né? Também tem um significado para você essa passagem por Bauru. Você já passou por aqui em outras ocasiões e a cidade tem um significado para você também, né? Sim. Quando eu fiz o Jamanta na televisão, o Jamanta caiu nos braços, ou foi abraçado, ou foi puxado, ou foi... Vai entender como foi, né? Eu fiquei sabendo através de uma pessoa que fazia a novela comigo, chamado Edson Celulari, meu queridíssimo amigo, irmão, compadre. Que é daqui de Bauru. Que é daqui de Bauru, de um lugar chamado Centrinho. E foi muito forte, porque quando ele me contou, a minha mãe teve uma moça que trabalhava lá em casa, chamada Severa, que tinha 2 crianças. E as 2 vieram ao mundo com... A faltando fissura um pedaço. lábio-palatina. Exato. E não tinha isso. Imagina, Belém, vamos falando da época que carteiro tinha função, né? E aí eu quis vir. E naquela época a emissora, no caso a TV Globo, tinha por contrato que o personagem tinha que fazer interatividade, presença, participação. Você ganhava ainda um troco a mais. Então, coisas que são feitas até hoje, né? E como era muito, eu ia para lugares entregar presente. Então eu vim várias vezes entregar presente de Dia das Crianças, Natal, ou vir aqui aquele teatro ao ar livre, recitar com o Lima, que também fazia novela comigo, o seu Lima O Duarte. teatro do Parque Vitória Régia. Exatamente, fazer Guimarães Rosa, porque o seu Lima Duarte é um senhor que conhece profundamente Guimarães Rosa. Ou vim com o Edson Celulari fazer o Dom Juan aqui no Teatro Municipal, o Fim do Jogo no Teatro Municipal. Então, uma coisa, sabe? E Edson me contando como era o início, o pai dele, a mãe dele, a Edna, a irmã que agora mora nos Estados Unidos. Isso é uma coisa com vai nascendo uma afetividade com um lugar que você vai criando. Sim. É engraçado, né? Eu não tenho como receber você aqui no Artefato e não te perguntar sobre o Jamanta, que você já adiantou. O Jamanta, você fez o personagem na novela Torre de Babel em 98, faz 15 anos e ainda assim as pessoas lembram de você até hoje pelo Jamanta. Como que é a sua relação com o Jamanta? É um fardo essa lembrança ou é uma glória ainda até hoje ser lembrado por um personagem como ele? Do ponto de vista divertido, eu posso dizer que eu sou a prova viva de que brasileiro tem memória. Por outro lado, eu te diria que... Você tem quantos anos? Eu tenho 28. Eu tinha 14 anos na época da novela. Você entende? Aquilo ali deve ter provocado em você, com aquele frescor da flor da juventude,
que você tinha um tipo de identificação e de gente, esse cara é muito louco. Sim, de anarquia. Você está entendendo? E quando você me vê agora, com 28 anos, refloresce aquela coisa ali Sim. em você e em várias pessoas. Então eu continuo o meu trabalho e de tantos outros que me ajudaram a fazer, continua vivo em você. Então quando eu sou reconhecido por Jamanta, na realidade, são as pessoas que estão se reconhecendo no momento onde elas sorriram por um momento através do meu trabalho e de tantos outros que fizeram o Jamanta. O Jamanta não foi feito por mim, Sim. foi feito por muita gente. Mas, de um modo geral, eu aprendi isso, que na realidade eu te enxergo com 14 anos me vendo. Sim. A você que lembra daquilo. Mas eu não sou só aquilo, que a vida continua. Exato. Eu sou um camarada que tem outras histórias também. E que eu gostaria que todo mundo visse, porque eu não sou um, ninguém é um. Nós somos no mínimo 300. Sim. Cacá, queria muito agradecer a sua presença aqui com a gente no Artefato. Queria ainda ficar horas conseguindo bater papo com você, mas infelizmente o nosso tempo terminou. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter batido esse papo tão gostoso com a gente. E muito sucesso aqui, e você consiga continuar plantando essa memória e essa lembrança em muitas pessoas ainda. Eu acho que a memória do Jamanta, ela se deu graças à TV Globo. A memória disso que está acontecendo aqui, de eu estar sentado aqui neste banco, diante de você com 28 anos e de todas essas pessoas, só está acontecendo isso porque um homem, uma entidade disse assim, eu vou apostar nisso e vou fazer girar. E é o Sesc, Danilo Miranda e uma equipe. Senão não estaria aqui. Sim. Então, se eu fico e se eu estou aqui, eu tenho que agradecer. Não sou só eu quem está aqui. Sim. Muito obrigado, de verdade, a todos. A gente que agradece, Cacá. Obrigado. Lembrando que o Artefato também é feito com a sua participação. Você em casa pode participar enviando sugestões, comentários e perguntas pelo Facebook, pelo Twitter e também acessando o nosso portal. Eu te vejo na próxima semana. Tchau, tchau. Aquele nome não me foi dado por mim. Como? Aquele corpo não me foi dado por mim. E como? Eu tinha sido posto na vida por outros. E até aquela minha boa vida, aquele meu osso, aquela minha boa vida que eu julgava minha, não era. Obrigado ao Nesp! Obrigado. Verdade, obrigado.